E esperar vocês entrarem. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Dia 10 de abril. Começando, gente, uma maratona de lives. Vamos ir junto a semana toda. Porque esse perfil, o que mais tem aqui é conteúdo para vocês. Conteúdo de qualidade, tá? Diga-se de passagem. Boa noite, boa noite. Olha quem tô vendo aqui. O Henrique. Tudo bom, Henrique? E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? De onde vocês falam? Eu sempre pergunto aqui qual é o estado de vocês. Eu adoro saber onde vocês moram. Ih, gente, me conta, alguém do Rio de Janeiro? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Um minutinho e volto já. Voltei. Boa noite. Temos aqui o Otton do Distrito Federal. Pessoal, eu até já avisei aqui nos stories e também lá no feed que no dia 20 agora do mês de abril eu estarei lá em Brasília, né? Eu tô indo, na verdade, para uma colação de uma pessoa muito querida, uma amiga minha. E eu vou aproveitar a oportunidade, eu recebi muitos pedidos, o pessoal falando, vamos se encontrar. Aí eu tinha dado algumas ideias de nós nos encontrarmos em algum ponto turístico, mas o professor Orlando, que é um professor já que dá aula de Direito Constitucional há muito tempo em Brasília, conseguiu um espaço pra gente, então nós teremos uma tarde inteira aí para conversar sobre mapas mentais, resumos sobre direito constitucional em concurso público. Então eu tô avisando, quando estiver mais pertinho eu vou avisar ao pessoal, né? Enfim, quem morar pertinho do lugar ou pudesse deslocar até Brasília para estar com a gente, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso conhecer vocês. Alguma programação carreira policial? Então, pessoal, hoje... promoção. Gente, por enquanto não. Na verdade, nós estamos com 10% de desconto. E eu tô avaliando se a gente vai fazer uma promoção novamente ou não. Então, aguarda aí os próximos dias. Eu sou uma fofa sem paciência. Na verdade, porque eu certamente consegui gastar toda a minha paciência que Deus me deu para viver assim... uns 80, 90 anos, eu consegui gastar tudo em 30 anos. É terrível. Eu gastei tudo. Vocês não fazem noção do quanto eu já fui muito paciente. Muito. Aí, assim, ao mesmo tempo que é muito bom ser paciente, é ruim, né? Porque, normalmente, quem é paciente é trouxa. Aí, a gente tem que deixar de ser paciente pra poder a gente, se ligar na vida. Então, hoje eu não estou tão simpática, embora eu esteja... Tô um pouco mais séria hoje, né, gente? Também passei a tarde inteira vendo imagens de ânus, de vagina, de pênis, a tarde inteira na aula de medicina legal. Então, digamos que hoje eu não estou muito, né, animada. Mas o tema dessa noite é sobre crimes contra o patrimônio e, segundo a jurisprudência do STF e do STJ... E nós teremos aqui o professor, meu querido amigo Rodrigo Souza, delegado lá no Paraná, e que vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. É um assunto muito importante, não só para provas de delegado, mas para prova também de Ministério Público, magistratura, defensoria, enfim, é um tema bem recorrente em diversos certames. Então, se vocês... deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Estou precisando de férias. Todo dia. Isso aí. Olha, já temos aqui, Rodrigo já está presente. Coitado, ele acabou de chegar de plantão, não deve nem ter tomado banho. Rodrigo, pode beber água. Fica tranquilo, vai lá beber água. Não tem pressa, não. E, gente, nós teremos aqui todo dia encontros. Amanhã nós estaremos aqui com o Dr. Ranieri, que é advogado federal, e vai estar aqui com a gente também falando um pouquinho sobre técnicas de estudos, o que fazer, como mapear edital, aquela coisa toda, tá bom? Então a gente vai... Olha, temos aqui o Wagner. Teve alguém que tava fazendo aniversário, depois vocês me falem aí quem é. E
Eu vou dar mais alguns minutinhos para vocês chegarem, né? São 22h05. Pessoal, eu vou falar um negócio lá nos stories depois, mas eu vou adiantar aqui. Eu vou fazer uma seleção de 20 pessoas no total. 10 pessoas para uma mentoria gratuita, tudo gratuito. Eu vou colocar alguns requisitos, entre os quais a pessoa não ter condições financeiras de pagar cursinho ou mentoria, enfim. Então eu quero ajudar as pessoas que estão realmente sem condições financeiras de fazer um acompanhamento. E essa mentoria vai ser focada em uma técnica específica que eu acho que foi uma das técnicas que revolucionou os meus estudos. E eu nem tô falando dos mapas, tá? Tô falando do edital sintetizado. Muita gente cobra pra ensinar, enfim, existe muita coisa no mercado, pessoas que oferecem programas de coach nesse sentido, mas eu vou fazer gratuitamente. Só que as pessoas que eu selecionar realmente devem ser pessoas que estejam precisando, porque não tem como pagar e etc e tal. Então é um curso mais de caráter, digamos, filantrópico. Porém, eu tô bem animada pra fazer isso. E a outra turma que eu vou fazer em não é bem um teste, porque eu já sei que vai dar certo, mas eu quero treinar um pouquinho com um grupo maior isso, porque eu já faço isso na minha vida normal, então eu vou fazer isso com um grupo maior, que é focado em resumos. Então, eu vou divulgar detalhes disso aqui nos stories. Serão apenas 20 pessoas, 10 para um grupo, 10 para outro grupo. Um grupo de estudos focado na sintetização do edital e um outro grupo focado no resumo de doutrina, para quem gosta de estudar por doutrina, para quem tem preferência por estudar lendo, né, não vendo videoaula e etc e tal. Então, serão 2 grupos de estudos focados nessas técnicas e eu vou estar coordenando junto com a minha equipe. Isso. Então, vamos ver quem é que eu vou selecionar. Eu vou depois divulgar aqui nos stories, tá bom? E, basicamente, vão ter alguns requisitos que são requisitos estratégicos para o que eu quero e também requisitos de ordem social, né? Que eu quero que a pessoa que participe realmente não tenha condições de pagar. Então, eu vou sentir que eu vou estar contribuindo mais assim. Tá bom? Poderia cobrar, mas não é a hora. Não é chegar a minha hora e, por enquanto, eu quero ajudar quem mais está precisando. Mas isso é assunto para os stories e eu vou chamar agora aqui o nosso querido Rodrigo, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu já consigo colocar ele. Eu sempre erro esse negócio aqui. Eu vou achar que esse negócio vai ficar... Aê! E aí, parceira? Saudade. Deixa eu só ajeitar aqui. Rapaz! Você que foi minha coach aí, né? Quando eu fiz o Instagram, você que me ajudou, pô. É verdade, é verdade. Agora que você já tá muito bem sucedido, já é bem sucedido. Já bombou na internet, já tá estourado. Nada. Eu tava vendo ali que você me abandonou, arrumou outro delegado lá no norte, lá, e eu não quer mais saber do amigo aqui do sul, né? Tá com o pau deles, ó. Então. Mas eles não sabem, né? Nossa relação é antiga, né? Ó. Então. Quando eu não era ninguém, eu já falava com o Rodrigo. Então. Rodrigo, tô de olho, primeiramente. Eu vi lá, teve um até que falou que se chegasse a 10 mil, casava com você, não é isso? Tem umas propostas dessa. Eu fico só observando, né? Fico só observando. Mas eu sou concurseira, ninguém quer concurseira não. Isso é tudo caô pra poder promover o canal, entendeu? Aí eles fazem isso. Sei. Sou concurseira, ninguém quer concurseira não. Mas vamos lá. Gente, deixando de lado esse meu problema de autoestima, nós estamos aqui com o professor Rodrigo Souza. E eu vou deixar a palavra com ele vai se apresentar. Pra quem não segue o perfil dele, já corre, já segue, porque vale muito a pena. Isso aí, bota lá. Ele sempre tem um pouquinho de problema assim com o celular, com o ângulo, com a internet. Mas, olha, nós já estamos acostumados com isso, professor, então não tem problema. E
O Rodrigo vai comentar com a gente hoje aqui um tema super importante para minha prova, para sua prova. Então, presta atenção e anota tudo. Manda ver, Rodrigo, contigo. Então, beleza. Valeu, Luana. Obrigado pelo convite. A Luana é parceira. Gosto muito ali dela e do trabalho que ela faz, né, no Instagram, ali, com os mapas mentais. Ajuda bastante. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rodrigo Souza. Sou delegado de polícia aqui no Paraná. Vou completar 10 anos agora. E, assim, comecei minha vida como concurseiro. Pô, o Felipe, ó. Não vai? Foi meu professor. Eu tive aula com ele no MMK em 2005. Foi meu também, tá? Eu já tive aula com ele. No fórum. Tenho muito orgulho. Muito orgulho. Muito obrigada, professor, pela sua ausência. Gente boa demais. Gente boa demais. É um cara bem parceiro. Que bom. Então, eu comecei a fazer concurso aí com 18 para 19 anos e fui chegando até aquilo que eu queria, que é o cargo de delegado. Porra, tá velho, Felipe. Eu nem posso comentar, né? Vou nem falar nada. Vou ficar calada aqui. Então o que a gente preparou hoje aqui? Aí quando a Luana falou que estava com essa ideia de fazer essa maratona de lives, né? Ela perguntou um tema. E eu dei a ideia da gente falar sobre crimes patrimoniais e fazer uma análise ali da questão da jurisprudência do STJ, do STF, para ver o que pode ser cobrado na tua prova. Então, eu separei, como a nossa coordenadora aí, Luana, ela falou que são 50 minutos, eu separei 5 temas aqui, 6 temas, 5 na verdade, para a gente poder enquadrar e comentar. O primeiro tema, que é bem interessante, seria a questão do falso sequestro e como que ele é enquadrado nas provas, né? Como que ele pode aparecer na prova. A figura do falso sequestro é uma figura que recorrentemente aí aparece boletim de ocorrência em delegacia, e é aquela figura que você tem um agente que constrange ali uma pessoa a fazer algo que ela não deseja. E esse constrangimento, ele está associado a uma situação que não existe. Então, vamos ser bem prático aqui. Vamos ser bem prático o que é essa questão do falso sequestro. É aquela pessoa que liga para tua casa, lá na casa da tua mãe, e fala: mãe, fui sequestrada. Ou tô sequestrada e tal. Aí, a partir do momento que você fala, ali, o seu parente ele acaba falando o nome da pessoa, aparece um cidadão e exige ali um pagamento para supostamente liberar essa pessoa, né? E existe os candidatos assim, em concurso, eles têm uma dificuldade em entender que esse tipo de golpe, ele não configura ali um estelionato, mas sim uma extorsão. Então, o falso sequestro, na verdade, ele é uma extorsão e não um estelionato. E por que é uma extorsão? Se você for verificar o artigo 158 do Código Penal, todos os elementos da extorsão estão configurados nessa dinâmica. Você tem constranger alguém, e nesse caso, a maioria dos casos que nós pegamos aqui no Paraná, foram de situações que vieram, inclusive aí da minha terra, aí do Rio de Janeiro e de Fortaleza. Ligações que vieram do Rio e de Fortaleza para vítimas aqui de Curitiba. Essa pessoa, normalmente o agente ele está preso numa penitenciária e ele fica ali numa central, no call center do crime, né? Ele fica o dia todo, tem tempo, ele acaba ficando o dia todo para fazer tentar esses golpes. E o que o examinador ele costuma perguntar na prova, né? Primeiro, qual é o enquadramento penal que você vai colocar, se vai colocar como estelionato ou como extorsão. Então já fica claro para quem vai fazer prova que o crime de falso sequestro, ele é
uma extorsão, efetivamente, não é estelionato. E a grande questão é aonde que ele se consuma. Então a gente pode dar esse exemplo que eu passei aí. Imagine que o cara está na penitenciária ali no Bangu 1 ou Bangu 2, na zona oeste do Rio, e a vítima está aqui, aqui em Curitiba. Na prova, ele pode fazer uma questão interdisciplinar, perguntando penal e processo penal, e perguntar onde que se consuma esse crime. Além dele perguntar onde se consuma, ele pode perguntar também qual vai ser a polícia judiciária com atribuição para investigar esse crime. E para quem está estudando, é bom que se atente que a atribuição para investigar ela é reflexo da competência jurisdicional. Então, por exemplo, se eu sou delegado aqui no Paraná, eu sou integrante da Polícia Judiciária aqui do Paraná, eu vou investigar quando for atribuição para julgar do Poder Judiciário Estadual. Então, isso é bem interessante. Nesse caso em que a ligação parte do Rio e a vítima está aqui, no caso de extorsão, é tranquilo que a atribuição para investigar o local da consumação do crime é o local onde a vítima ela é constrangida. Então, o local onde a vítima é constrangida, na extorsão, nesse tipo de golpe de falso sequestro, é onde está a vítima. E não onde está aí o agente criminoso. Porque o que acontece? A vítima é constrangida, ela está aqui em Curitiba, ela deposita o dinheiro numa conta, possivelmente aí no Rio. E aí o examinador ele pode perguntar, aonde que se consumou esse crime? Aonde se consumou esse crime? No Rio ou em Curitiba? Como é extorsão, o crime de extorsão ele se consuma no local onde a vítima é constrangida, aonde ela ali é constrangida a fazer, né, o que o agente criminoso está determinando. Então essa é uma questão bem interessante. E aí até o colega ali, o Saulo, ele colocou, é um crime formal, justamente, né, até a súmula 96 do STJ estabelece isso. Por que é um crime formal? Ainda que esse cidadão que esteja lá na penitenciária, ele fez o golpe, ele constrangeu a vítima e ela efetivamente não realizou o pagamento, já tá configurado o crime. Então é uma primeira dica que isso aí eu já vi em alguns concursos e vários candidatos eles cismam ainda em colocar como estelionato. Você não pode confundir aí a questão do estelionato, porque hoje no tocante ao local da consumação, quando eu comecei a estudar para concurso, a gente teve até uma mudança um pouco do STJ. Foi até um caso que começou até aqui no Paraná. Ano passado eu era delegado da Delegacia de Estelionato. A gente teve um golpe que foi um golpe que, na verdade, o cidadão, a quadrilha estava aqui em Curitiba. É uma quadrilha que dá golpe pelo OLX, Bom Negócio, né? Esses sites de venda. Ele simulava interesse em comprar alguma coisa. Então, imagine, a Luana está lá no Rio. Eu faço parte dessa quadrilha aqui de estelionatários que estão aqui em Curitiba. Eu entro em contato com a Luana, ela querendo vender, por exemplo, um videogame. Eles pegavam muito videogame, GoPro, essas câmeras. E eu entro em contato com ela. E aí ele no Mercado Livre, inclusive, isso. Ele fazia o seguinte, ele mandava um comprovante de pagamento falso para a Luana. Aí visualiza que a Luana está no Rio e eu, como estelionatário, estou aqui. Estou aqui em Curitiba. Eu mando esse comprovante falso para a Luana, lá no Rio. E o que aconteceu? Teve uma divergência entre os dois juízes, porque como eu mandei esse comprovante aqui de Curitiba, nós prendemos ele no momento em que ele recebeu o produto encaminhado pela Luana. Visualizaram? Então, nós prendemos ele aqui no momento que ele estava recebendo, no momento da obtenção da vantagem indevida. O estelionato, via de regra, ele se consuma
com a obtenção, é um crime ali que você tem um duplo resultado, né? Com a obtenção da vantagem, e essa obtenção da vantagem, ela tem também ali um prejuízo para a vítima. Nesse exemplo que eu citei, teve uma divergência de qual juízo iria julgar. Se era o juízo do Rio, de onde a vítima tinha residência, onde foi o prejuízo da vítima, ou o local ali da obtenção da vantagem. E o que o STJ falou? O STJ ele diferenciou duas situações. Hoje, se eu estivesse fazendo prova aí de crimes patrimoniais, né, prova de direito penal e caísse isso, eu colocaria o seguinte, que o estelionato ele vai se consumar no local do efetivo prejuízo da vítima, notadamente naqueles casos em que a vítima ela é enganada a efetivar depósitos. Então, por exemplo, minha mãe caiu no golpe, comprou um carro no LX e o carro não existia carro. Ela foi constrangida a depositar, transferir um dinheiro. Hoje, o entendimento do STJ, depois eu até passo para a Luana ali o conflito de jurisdição, que chegou até a terceira sessão do STJ e ele definiu isso. Se consuma no local do efetivo prejuízo da vítima. Do efetivo prejuízo da vítima. Então, notadamente naqueles casos em que a vítima ela é enganada a efetivar depósito de transferência bancária. Tudo bem? Então, caiu na prova. Estelionato mediante transferência bancária, depósito bancário, aonde ele vai se consumar? No local do efetivo prejuízo da vítima. Entendimento do STJ, início desse ano de 2019, finalzinho de 2018 e início de 2019. Porque quando eu estudava para concurso, eu sempre... Os livros até falam isso, assim, eles falam que o estelionato ele se consuma no local da obtenção da vantagem, né? Não só, porque vai depender da espécie ali de estelionato. Então, se o estelionato, mediante transferência bancária, mediante depósito bancário, ele se consuma no local do efetivo prejuízo da vítima. Isso é uma situação bem interessante. E vai de encontro, ou seja, ele é contrário ao que a gente está falando do falso sequestro. Do falso sequestro, não é o local do efetivo prejuízo da vítima, né? É o local onde ela está sendo constrangida. No falso sequestro, a gente tem um crime de extorsão. Então, extorsão ele se consuma no local do efetivo constrangimento da vítima. Tudo bem? Agora, sobre esse estelionato, você contando, aí eu lembrei de uma situação que eu passei na faculdade e que foi exatamente isso. Foi até curioso, foi na época que eu estava fazendo prática na área de Direito do Trabalho e todos os sábados, todos não, sábado sim, sábado não, a professora se reunia com a gente na faculdade aqui na PUC para poder fazer as peças, etc e tal, e atendimento aos clientes, né? Porque, para quem não sabe, na Defensoria Pública não tem a área trabalhista. Então, a PUC, através do seu núcleo de prática jurídica, oferecia atendimento gratuito na área trabalhista. E numa sexta-feira, véspera da aula, eu recebi uma mensagem do Facebook da professora falando assim: Luana, estou com um problema aqui com um cliente, com um assistido nosso. Tem como você mandar R$300 para essa conta aqui? Amanhã eu te devolvo. Ô, Luana, foi o que é só verificar, depois pedir pro pessoal entrar até no meu perfil ali. Eu postei um código do WhatsApp. Esse é um golpe até que é até bom até a gente falar isso para divulgar. É um golpe que tá tendo bastante. As pessoas estão clonando, entre aspas, né? Estão clonando o WhatsApp e eles fazem justamente isso. Eles tomam o seu WhatsApp e eles entram em contato com a sua rede de contatos, com a lista, e eles pedem dinheiro emprestado. Eles saem pedindo dinheiro. Eu tô precisando aqui, o meu limite ultrapassou, tem como pagar essa conta para mim, transferir para essa conta?
E isso é estelionato. Então, por exemplo, esse tipo de estelionato, ele se consuma onde? Ele vai se consumar no local do efetivo prejuízo da vítima. Então, por exemplo, alguém clona o seu WhatsApp. Eu vou estar lá na tua lista de contatos. Eu acho que eu tô, né? Você é minha amiga, eu acho que eu vou estar lá. Acho que meu nome vai estar lá. Aí, então, beleza. Aí, alguém me manda mensagem, aí, como se fosse você, fala, Rodrigo, ó, meu limite de pagamento passou, tem como transferir dinheiro para essa conta aqui? Aí você vai ver a conta é lá, sei lá, Maranhão, Fortaleza, Mato Grosso. A conta do rapaz era bem de longe, mas eu o local. Então, mas isso para a prova é bem interessante porque as pessoas confundem. O local da obtenção da vantagem vai ser lá Mato Grosso, Fortaleza, Rio de Janeiro, Fortaleza, Maranhão, São Luís e tal. Aonde esse é o local da obtenção da vantagem. Mas hoje o entendimento do STJ é que o estelionato, onde a vítima ela é enganada a transferir ou fazer depósito bancário, ele não se consuma no local da obtenção da vantagem, mas sim no local do efetivo prejuízo da vítima. Isso é bem interessante. A Cibele ali está falando que aconteceu com o sobrinho dela semana passada. É um golpe que tá bem recorrente. E aí alguém vai perguntar, eu sei que isso não vai cair no concurso, mas a gente aproveita aí o link e eu acabo falando. Qual é a dica para você se proteger desse tipo de golpe? É você fazer o WhatsApp com aquela dupla autenticação, aquela dupla senha. Porque quando ele vai habilitar o teu WhatsApp em outro número, ele fica mais difícil ele conseguir ali efetivar o golpe. Tudo bem? Então esse é um primeiro tema ali que eu quis conversar. Ainda tem tempo, né? Então vamos. O segundo tema aqui. Meia hora aí pra frente. Então, beleza. O segundo tema é uma coisa que quando eu saí da faculdade, a gente sai como portador de diploma, né? Eu estudei na faculdade pública aí no Rio e tal, e a gente sai como portador de diploma, você não sai sabendo porra nenhuma, a verdade é essa, né? Se você não estudar mesmo por conta própria, você se ferra. E eu saí da faculdade sem saber a diferença entre roubo agravado, roubo majorado ou roubo qualificado. Inclusive, essa situação caiu na prova do TJ do Paraná aqui para juiz, e a CESP ela considerou a questão certa, mas a questão está errada. Eu não sei se saiu o gabarito definitivo, depois eu até vou verificar. O que a CESP considerou? Vou resumir aqui, acho que a questão, eu ia separar aqui, eu esqueci. A questão falava o seguinte, que dois indivíduos armados praticavam roubo no estabelecimento comercial. E aí o gabarito dava que esse roubo era duplamente qualificado. E, salvo engano, foi isso o gabarito a CESP deu como certo, né? Ou seja, seria qualificado pela arma e pelo concurso de pessoas. Só que está errado. Roubo majorado não se confunde com roubo qualificado. Então, são situações que você que está assistindo a aula como concurseiro, eu quero fazer prova para a área policial. Você tem que fazer a prova, você tem que ter isso em mente. Não confundir roubo majorado, roubo qualificado, né? Eu até anotei para a gente falar, e roubo agravado. Você pode colocar como sinônimo 3 situações. Roubo majorado é sinônimo de roubo circunstanciado e é sinônimo também de roubo agravado. São essas 3 figuras são sinônimos. Então, se aparecer na tua prova, é a mesma coisa. Roubo majorado, roubo circunstanciado ou roubo agravado. E hoje, quais são as majorantes ali do roubo? Quais seriam as majorantes do roubo? Seria o seguinte, a gente tem ali no 157, parágrafo 2º, 157, parágrafo 2º, e o 157,
parágrafo 2º-A, que no caso de arma de fogo, né, hoje só, no tocante à arma, só a arma de fogo ela serve como majorante. A arma branca, você entra ali como roubo simples. Então, as majorantes elas estão previstas no artigo 157, parágrafo 2º e parágrafo 2º-A. E aí tem um grau ali, majorante diferente, né? O do parágrafo 2º-A é mais pesado, é mais pesado o aumento. E aí entra uma outra situação. Então a gente tem roubo majorado e o roubo qualificado. Quais são as duas qualificadoras do roubo? Tem também a lesão grave. Lesão grave. Uma coisa que a gente verifica também, e errado, a gente até verifica isso, que eu já vi apostila, já vi professor falando assim, que o roubo qualificado pela morte, roubo seguido de morte, o latrocínio seria um roubo seguido de morte. Não efetivamente o latrocínio é um roubo seguido de morte. Eu posso ter uma morte seguida. O cara tem o dolo de roubar. Ele já chega matando e depois subtrai. Então eu tenho uma subtração que segue ali, que é efetivado depois da morte da vítima. Então, tecnicamente, é errado falar que o latrocínio é um roubo seguido de morte. Tecnicamente, o latrocínio é o quê? É um roubo qualificado pelo resultado morte. Isso é o termo técnico. Se você falar roubo seguido de morte, você pode ter a morte e né? Você pode ter a situação inversa. Então, eu até, quando eu estou dando aula, eu até uso essa situação como exemplo. Eu estou dando aula, aí o bandido sabe, o professor delegado. Já vamos chegar matando ele e depois a gente leva o celular dos alunos. Ou seja, eles já chegam me matando. Então eu tenho uma morte seguida de uma subtração. Isso é uma espécie de roubo qualificado, só que não só essa, né? Eu tenho ali uma outra qualificadora que é a lesão grave. Grave ou gravíssima, né? Porque o Código Penal, quando ele fala lesão grave como qualificadora, você coloca, pode entender tanto a lesão grave como a gravíssima. Então alguém colocou ali, deixa eu ver, tem uma pergunta, das espécies do roubo, eu posso colocar para você 3 espécies. O roubo simples, o roubo majorado e o roubo qualificado. Dentro do roubo qualificado, eu tenho 2 qualificadoras, que é a morte e a lesão grave ou gravíssima. O roubo simples, a gente pode dizer que é um roubo que é conceituado por exclusão. Não tendo qualificadora, não tendo majorante, eu tenho um roubo simples. Eu gosto sempre de usar alguns casos práticos para você, de repente, você está estudando, eu quero fazer para delegado. Hoje eu estava de plantão na central de flagrantes e eu fiz um interrogatório de um rapaz que foi preso hoje por furto. Ele inclusive furtou barra de chocolate, garrafinha de vodka no mercado. E eu perguntei para ele, falei, você tem passagem para a polícia no interrogatório? Ele falou, tenho, por 157. Ele já sabe, né? 157 é por roubo. Tudo bem. Eu falei, como que foi esse roubo? Não, eu tava com a faca. Eu falei, você pegou quanto tempo? Deu 5 anos e 6 meses. Aí olha o que ele falou para mim. Mas ano passado teve uma mudança na lei que tirou a faca como majorante. Olha o que o ladrão falou para mim no interrogatório. Aí diminuiu a minha pena. Que é bom ele não faz, né? E aí diminuiu a minha pena, eu fiquei com tornozeleira. Ou seja, o cara estava preso, aí como diminuiu a pena dele, o juiz deu tornozeleira, deu uma medida diversa ali da prisão, e aí depois ele conseguiu a liberdade efetiva, né?
em dezembro do ano passado e infelizmente voltou a delinquir hoje. E até uma situação até para a gente analisar também como que eu gosto, eu ia dar essa ideia para você, a gente fazer depois, quando você tivesse acabar a maratona de lives, a gente fazer, eu tenho os casos catalogados da central de flagrantes, entendeu? Então, para a galera que está estudando para delegado, para ver o que ele faria. Porque esse cara, ele deu um nome falso, e ele foi apresentado por um furto, que é um furto simples, mas ele deu um nome falso. Ele estava dando o nome do irmão. A gente consultou a foto, viu que não batia. Em tese, pelo furto, eu teria que arbitrar a fiança. Porque a pena ali, a pena não ultrapassa 4 anos. Mas, somado ao crime da falsidade, eu deixei de arbitrar a fiança e justifiquei isso no flagrante, porque ele praticou 2 crimes em concurso: o furto e a falsidade. Se você pegar, inclusive tem até a súmula do STJ, isso cai direto aí do STJ. Quer ver? A súmula 522 do STJ, ele diz que atribuir-se falsa identidade não pode ser alegado ali como um direito de defesa, né? Assim. Uhum. Então é uma questão bem interessante. Aí eu acabei fazendo o flagrante dele por furto em concurso com falsa identidade, que ele se apresentou com o nome do irmão. Então é uma situação que aconteceu efetivamente hoje. Meu plantão acabou às 9 horas da noite. 9 horas da noite, esse rapaz ele tá lá aguardando, né? Se não fugiu, acho que não fugiu, então tá lá na cadeia. Aí amanhã vai para audiência de custódia e aí o juiz pode dar liberdade provisória, né? Mas aí a gente tenta fazer os órgãos ali envolvidos na persecução penal, inicialmente a PM e depois o flagrante foi formalizado ali, referendado pela autoridade policial, encaminhado para o Poder Judiciário e vai analisar se cabe liberdade provisória, se vai conceder ou não. Porque eu acho até que tem que conceder ali, até pela questão da gravidade do crime que foi praticado. E é interessante porque alguém perguntou do crime hediondo. Essa é uma pergunta, uma vez eu estava assistindo prova oral, o examinador perguntou para o candidato quais os crimes patrimoniais que são hediondos. E aí, Luana, imagine que você está na prova oral lá para delegado, eu sou examinador, e aí eu pergunto para você quais são os crimes patrimoniais que são hediondos. Latrocínio. Que você... Vamos lá. Tem mais de um? Que eu lembre, patrimonial. Uhum. Vou dar a dica. São 3 e tem uma... Seguido de... Tem mesmo, tem outra. Latrocínio. São 3, ó. De 3 e tem uma que é meio... Assim, tem extorsão qualificada, mas tem outra. Extorsão qualificada pela morte. Isso. Então, ó, vou colocar aqui, então, ó. Grava assim que o roubo e extorsão, eles só vão ser hediondos se forem qualificados pelo resultado morte. Então, o roubo majorado, ele é hediondo? Não. O roubo simples, ele é hediondo? Não. O roubo e a extorsão só serão hediondos se forem qualificados pelo resultado morte. A extorsão mediante sequestro, ela é hediondo tanto na modalidade simples quanto na modalidade qualificada. A extorsão mediante sequestro ela é sempre ali hediondo. E o que tem de divergência é o crime que a gente chama de sequestro relâmpago. Já ouviu falar, né? O sequestro relâmpago, ele é uma extorsão qualificada. É uma extorsão qualificada pela restrição da vítima. Mas como a gente adota o critério legal de crimes hediondos, ou seja, só é crime hediondo aquilo que está previsto na lei de crimes hediondos, a extorsão mediante a extorsão qualificada pela restrição da vítima, ou esse sequestro relâmpago, ele não é
ele não é ali hediondo. Isso é uma questão bem interessante. Eu vou pedir uma licença aqui para coçar o nariz, que tá, sabe? Nossa, mãe. Caramba, deu uma coceira aqui, eu tava desesperado para coçar, calma aí. Nossa, mãe, cara. Caramba. Acho que deu alergia aqui. Nossa, pronto. Tem problema não, pode passar. Eu tava aqui. Na agonia, né? Acho que deu alergia. Eu vou segurar espirro, né? Você quer espirrar? Você Dá, cara. Eu tava desesperado aqui, já querendo coçar o nariz. Faz bem. Mas beleza. Então, quem não me conhece vai falar, pô, esse professor é meio louco, né? Não, pessoal. Então tá, a gente tava falando aqui do roubo e falei da questão da questão patrimoniais que são hediondos. Crimes patrimoniais que são hediondos, boa. E esses crimes patrimoniais, então, só para recapitular ali, a gente tem, então, o roubo e extorsão qualificados pelo resultado morte e a extorsão em todas as suas modalidades. A extorsão mediante sequestro, né? Isso. Aí tem uma divergência, que é a questão do sequestro relâmpago qualificado pela morte, que aí se seria hediondo ou não e tal. Isso aí, como tem divergência, mas se eu estivesse fazendo a prova, eu marcaria o seguinte: a gente adota o critério legal de definição de crime hediondo. Se não está lá como crime hediondo, não vai ser considerado para efeito de prova. Tudo bem? Ainda mais se a prova não tiver ali, se não tiver bibliografia, fica difícil você seguir uma corrente nesse sentido. Uhum. Eu separei também ainda um outro tema, que aí vincula um pouco direito penal e processo penal, que é uma coisa que também no dia a dia policial a gente tem bastante. Foi gol de alguém aqui. O vizinho gritou aqui, foi gol de alguém. Não se assusta. Eu até tomei um susto aqui. Não, eu tomei um susto. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Não, eu acho que não. Eu espero que não tenha acontecido nada. Porque uma vez aqui já me chamaram para pegar um maconheiro aqui, um vizinho maconheiro. Aí eu tive que conversar com o vizinho maconheiro aqui. Que maravilha. Mas eu conversei com ele numa boa, né? Eu falei, cara, aí cabe até a pergunta para os alunos, eu poderia entrar tinha um cheiro danado aqui, eu poderia entrar na casa dele ali, do meu vizinho, eu moro no 21º, ele tá foi gol do Grêmio lá, então por isso estão gritando, que aqui tem muito gremista, né? Então, enfim, deixa eu voltar aqui, eu tava falando alguma coisa que até que me perdi, o gremista aqui me atrapalhou. Aí você... Eu comecei a falar da maconha, do meu vizinho maconheiro, acho que falei, Michele estudou comigo, minha amiga, ó, legal. Estudou junto, colégio público lá no Rio, tem muito orgulho. Saiu o gol do Palmeiras, gol do Grêmio, saiu o gol de todo mundo. Tá, deixa eu voltar aqui, pô. Vamos então, eu tava falando, do furto, deixa eu falar do furto qualificado então. Eu vou fazer um link agora entre o Código Penal e o Código de Processo Penal. Por quê? Furto qualificado, eu tenho 3 situações aí que dão divergência se precisa de perícia ou não. Vamos pegar aqui o 155, parágrafo 4º, e aí ele estabelece quais são as hipóteses, né, quais são as qualificadoras do furto. A primeira é que ela... pode ir. Você tem... Tem aqui. Ele fala... Deixa eu pegar aqui, então. Eu vou abrir aqui no computador, já fica de frente. Depois eu tenho que pegar umas dicas com você. Até parece que tu precisa. Tá saindo super bem. Então... Se você pegar aqui o artigo 155, parágrafo 4º, ele estabelece ali quais são as qualificadoras do furto, né? A primeira, que não tem muita confusão, assim, bem tranquilo, que é o rompimento de obstáculo, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
esse inciso 1, ele precisa efetivamente, o 155, parágrafo 4º, inciso 1, você precisa efetivamente ali de perícia. Tudo bem? Então, o inciso 1 precisa de perícia porque é um crime que deixa vestígios. E aí eu vou pedir para você fazer um link entre o 155, parágrafo 4º, com o artigo 158 do Código de Processo Penal, o artigo 171 do Código de Processo Penal e o artigo 167 do Código de Processo Penal. O conjunto desses artigos aí, o que vai estabelecer para você como concurseiro? Ele estabelece o seguinte: o 155, parágrafo 4º, ele estabelece quais são as qualificadoras. Ok, quais são as qualificadoras do furto? O 158 do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte, que quando a infração penal deixar vestígios, o exame pericial ele é indispensável, podendo ser direto ou indireto. Isso é a regra do 158. Então, vamos levar isso para um caso prático para vocês entenderem aí, a galera que tá só me vendo, né? Então, eu fui delegado no interior, eu não tinha órgão pericial, não tinha, por exemplo, o Instituto de Criminalística não tinha setor no município que eu trabalhava. Cidade pequena e tal. O que eu fazia? Eu tirava foto do arrombamento e tal, e mandava para o perito. O perito, ele fazia o quê? É um exame direto? Não. Ele fazia um exame indireto. Mas tem o laudo pericial. Então, na questão de rompimento de obstáculo, você tem ali, o que você tem que ter é o laudo pericial para comprovar que teve esse rompimento. Aí alguém vai perguntar, professor, mas você poderia nomear alguém para ser um perito ad hoc? Sim. O Código de Processo Penal permite que a autoridade policial, não havendo ali uma falta de perito, né? Você pode nomear 2 pessoas com curso superior, e isso eu fazia direto. Eu pegava lá o cara que é formado em engenharia, arquitetura e tal, eu colocava ele como, nesses casos de localística, né? O que é localística? Local de crime, eu colocava ele como perito ad hoc. E eles assinavam ali o laudo pericial. Então é uma situação que o rompimento de obstáculo, você, em via de regra, você tem que ter esse laudo pericial, que não necessariamente tem que ser direto. Você pode ter um exame indireto, tudo bem? No inciso 2, ele fala com abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Desses daqui, o que tem que ter perícia é a qualificadora da escalada. A jurisprudência do STJ, ela vem entendendo que, se não tiver órgão pericial no município, se os vestígios tiverem desaparecido, a prova testemunhal ela serve para configurar essa escalada. Então, por exemplo, tá lá um muro de 3 metros. Eu tirei a foto, não tem perito na cidade. Eu tirei a foto, juntei no inquérito. Não tem ali a perícia realizada. Mas eu ouvi 2 testemunhas que viram o autor do furto subindo aquele muro lá de 3 metros. Então, essa escalada ali, ela está comprovada mediante prova testemunhal. E isso, o artigo 167 do Código de Processo Penal, ele permite, se os vestígios tiverem desaparecido, a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame pericial. Não confundir, porque o artigo 158 do Código de Processo, ele diz que a confissão ela não supre a ausência. Ok? E para fechar, outra qualificadora que aparece bastante é essa qualificadora ali da chave falsa, que também ela exige perícia, porque
cópia da chave verdadeira não é chave falsa. Então, chave falsa é um termo genérico que você pode utilizar. Você pode utilizar ali para... Não precisa ser efetivamente uma chave. Vou dar um exemplo. Um caso prático, tá? Isso aí já serve já para mais um caso que aconteceu. Eu estava de plantão e chegou isso para eu decidir. Olha o que aconteceu. Foi o seguinte, ó. O camarada ele foi pego, sabe com aquela chave de carro? Como que é o nome? É chave de carro, né? Então, chave de roda? Isso, a chave de roda. Para rodar? Isso, para tirar a chave de roda. Acho que é chave de roda. Não, macaco é para subir o carro. Tá entendendo bem de carro. Eita ferro. A chave de roda. Chave de roda. Então, o que o cara fez? Esse cara ele pegou uma chave de roda, ele alterou a ponta da chave de roda para poder arrombar a porta. E ele foi pego, na hora que ele estava tentando arrombar, ele foi pego pela polícia. Entendeu? Ele foi pego pela polícia tentando arrombar, ele estava com essa chave de roda aí. E aí foi levado para a central de flagrante. O que vocês fariam aí? Vocês fariam flagrante por qual crime? Visualiza a situação. Ele foi pego tentando arrombar a porta e estava com essa chave de roda, né, alterada ali, tinha um bico assim, ele levou no ferreiro ali e fez um bico nessa porta, nessa chave de roda. Primeiro, o crime é consumado ou tentado? Tentado, tranquilo. Tentado. Ele não efetivou o crime de furto. O crime de furto e roubo, hoje, a gente adota aquela teoria da inversão da posse, né? A apreensão da coisa, você inverteu a posse. Não foi o caso. O dolo dele era arrombar a porta para subtrair o que tinha dentro. É até um crime bem comum. É um crime bem comum praticado aqui em Curitiba, esse arrombamento de residência e tal. Ainda mais com época de férias, quando o pessoal viaja para a praia e acaba tendo essa possibilidade. Esse é um crime que é bem comum. Então ele foi pego com essa chave de roda adulterada ali para facilitar o arrombamento, foi levado. Aí eu fiz o flagrante por tentativa de furto qualificado. Por que é tentativa de furto qualificado? Isso, e aí ele estava tentando arrombar, né? Aí eu dei esse exemplo numa aula, um aluno perguntou, professor, mas nesse caso ele precisaria da perícia? Aí o Felipe até colocou ali. O que você acha? Aí eu vou dar um tempinho para ela responder. Não, vou dar um tempinho não, já vou responder logo. Eu fiz o flagrante, eu justifiquei que não precisaria de... Que homem paciente. Eu não encaminhei para perícia, não solicitei perícia porque não teve efetivamente arrombamento. Porque o ladrão ali foi azarado, ele estava fazendo força e a polícia estava passando bem na hora, olhou aquilo ali e falou, aí pegou ele, alguém até colocou flagrante próprio, esse é um caso de flagrante próprio. Isso é bem interessante. A gente está falando de tentativa, que é até o próximo tema aqui, que eu acho que é até o último tema, tá bom? Que eu separei, mas tem duas situações... Eu acho que o tempo vai desligar, mas eu volto. Se cair, eu volto. Vai desligar? Não, então tá, não. Aí, de repente a gente deixa eu vou ser mais rápido então. Tem quanto tempo? Falta quanto tempo? Eu acho que nós temos uns 7 minutos estourando. Então tá, beleza. 7 minutos eu consigo fechar outra coisa. Então, essa situação, para finalizar aqui nossa... O Figueiredo falou assim, não era melhor deixar consumar o furto para a pena ficar mais grave? Figueiredo, você como policial, tu não vai pensar nisso. Não, vou deixar ele
Tu tá vendo o cara arrombar a porta. Vou esperar ele abrir. Pô, aí vai chegar e, sei lá, o cara entra na casa e pega alguém como refém, faz alguma coisa. Infelizmente não é assim, você quer prender o ladrão. E aí ele apresenta, né? O pessoal Mas, por exemplo, a galera é que uma coisa... Opa, beleza, Anderson, tranquilo? Uma outra coisa para efeito de prova, o ideal seria isso mesmo, né? Você aguardar, consumar o crime para até que a pena ali fique... Tá, mas uma situação que é interessante. Luana, esse flagrante aí, tentativa de furto qualificado. Cabe fiança? O que vocês acham? Lembrar que a pena aqui do furto qualificado é de 2 a 8. De 2 a 8. E então, se você for analisar de 2 a 8, mas é a tentativa. A tentativa você diminui se você pegar o artigo 14, inciso 2, você diminui de 1/3 a 2/3. E aí tem uma discussão do caramba, né? Então vamos colocar aqui o que você tem que marcar para a prova. O que você tem que marcar para a prova? Para saber se cabe fiança ou não num crime, você tem que analisar a pena máxima em abstrato, ou seja, quanto que no máximo aquele cara pode pegar. Exatamente. Na tentativa de furto qualificado, quanto que o cara pode pegar no máximo? 8. Não, porque se você for a pena máxima dele... 8 menos 2/3. Não, 1/3. Você tem que diminuir, para saber a pena máxima que ele vai pegar, você tem que diminuir o mínimo. A redução não é de 1/3 a 2/3? Então 1/3. 1/3 de 8. Aí vai dar 5, alguma coisa. Bom, As matemáticas. Ninguém faça eu já conta, começo a fazer aqui esse negócio. Então, a pena máxima em abstrato que ele pode pegar numa tentativa de furto qualificado ultrapassa 4 anos. Então, toda vez que eu estou de plantão e chega uma tentativa de furto qualificado, eu não arbitro fiança. Assim, eu como delegado, eu não posso arbitrar porque a pena máxima em abstrato ultrapassa 4 anos. Tudo bem? Teve uma situação também e aí a gente envolve tentativa e crime patrimonial para a gente fechar aqui. Uhum. Isso aí, a teoria da pior das hipóteses. A pior das hipóteses é essa. Então você deixa... Eu fico ali vedado de arbitrar fiança. A gente prendeu um camarada que estava por estelionato, tentativa de estelionato. Só que a tentativa de estelionato dele foi contra idoso. E aí, se você pegar o artigo 171, parágrafo 5º, quer ver? Tem. Ele diz que a pena é em dobro quando é contra idoso. Parágrafo 4º. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Então, esse cara, ele dava um golpe que a gente chama de golpe do motoboy. Ele liga para casa da senhorinha: a senhora comprou alguma coisa na loja americana? Ela: não. Então vai passar um funcionário aí do banco, a senhora quebra o cartão, a senhora entrega o chip para ele. Ele vai estar com um crachá número tal, e tem senhorinha que cai. E eles pegam a senha dela e tal. Então, resumindo o golpe. E a gente estava num grampo com uma quadrilha dessa, a gente conseguiu prender o cara na hora que ele pegou ali o cartão, né? Só que como ele não teve vantagem econômica, a gente fez o flagrante por tentativa de estelionato. Nesse caso, tentativa de estelionato. Só que como o estelionato, a pena máxima em abstrato é 5 anos. Né? Então, se eu reduzir 1/3 de 5, caberia a pena máxima em abstrato, caberia fiança. Mas como é contra idoso, a pena é dobrada, eu considero a pena dobrada 10 anos ali, o que me impede de fiança.
Então, grava que a tentativa de estelionato majorado contra idoso, ela não cabe fiança em sede policial. Eu tô falando fiança em sede policial, né? Então, não cabe. Bem, esses temas aí que eu peguei alguns temas assim um pouco diferentes do... Que ia cair, mas tudo bem, voltei. Vou incluir aqui novamente o professor Rodrigo para ele se despedir de vocês, gente. Que eu detesto quando o Instagram faz isso. Ele coloca só 1 hora. Deixa eu ver se ele entra aqui novamente ou se ele fica apavorado e saiu correndo. Vai voltar, gente. Vai voltar. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Muito bom, né, gente? Essa live aqui sobre... Gente, não sei porquê. O Instagram desliga com 1 hora. Tristeza. Mas sem problema não. Já já o professor Rodrigo vai vir aqui para se despedir de vocês. Eu também. Deixa ele vir aqui, que ele tem umas coisas legais para falar ainda. Só que ele não tá entrando. Ou ele tá achando que eu não vou voltar. Mas deixa eu vou esperar um pouquinho para ver se ele volta. Peraí. Diogo Oliveira. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que ir lá no WhatsApp falar. Pode voltar, Rodrigo. Não tem problema não. Ele é muito bom, gente. Gente, tem uns bichinhos entrando aqui na minha sala. E eles ficam voando aqui, ó. Olha só esse aqui, ó. Tem um aqui, ó. Olha. Tem um bichinho aqui. Deixa eu ver, dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Mas esses bichinhos ficam aqui o tempo inteiro. Deixa eu colocar aqui. Ele sumiu! Professor Rodrigo, volte. Tô só esperando ele entrar, gente. Ele deve estar um pouco perdido. Do jeito que eu conheço ele deve estar perdido, achando assim, meu Deus. Desligou, foi a internet. Só esperar ele entrar. Pera aí. Mandei pra ele um WhatsApp. Falando, volta, criatura! Volta, criatura, que a live não acabou, não. Luana, onde você tá postando aqueles pacotes de atualização dos mapinhas? Gente, eu tive que tirar eles do site, mas se vocês adquiriram, né? Quem adquiriu os mapas e porventura não baixou no ano passado, manda mensagem aqui que a gente envia individualmente. Muita gente baixou. Eu tive que retirar do site porque tava derrubando. O servidor não tava dando conta. Aí toda hora o site ficava fora do ar, gente. Mas eu quero... Gente, eu também tô... Eu amei essa live, mas eu quero trazer o professor Rodrigo aqui pra ele se despedir de vocês. Eu não quero que ele vá embora assim. Eu falei pra ele, volta pra casa, que eu acho que ele não tá entendendo. Ah, ele tá aqui, ó. Deixa eu adicionar ele aqui de novo. Figura. Manda mensagem, Felipe. Manda mensagem no direct que a gente dá um jeito. Aê! Te falei, mas relaxa. Mas o que foi? Foi o tempo, é isso? Foi o tempo. Dá 1 hora, ele desliga. Pô, a gente ficou falando 1 hora. Caramba. Não, mas meu filho. Aqui é assim, então... Passou rápido, então. Nem sente, é tranquilo. Mas, professor, termine de falar aí o que você está falando. Fale sobre o seu trabalho, fale sobre suas coisas. No meu trabalho, então, beleza. Então, agora dá pra... A gente quer saber da sua vida. Brincadeira. Então, vamos lá. O seguinte, o que eu tava falando hoje? Eu nem lembro onde eu tinha parado. Tô ficando velho. Falando sobre a questão do estelionato praticado contra idoso. Aí isso. Aí nesse caso aí não... não, nesse caso... Não cabe. Os 10 anos dobrado não cabe isso. Bem, e
E aí agora vamos falar um pouco da carreira, é isso, né? Vamos falar aqui. Bem, a galera que está focando aí vai ter concurso para delegado do Espírito Santo, né? Sim. Já tem... Quanto que é a prova no Espírito Santo? 14 de julho. 14 de julho? Por enquanto, Então, o Ministério Público e tá... vai ter para delegado no Rio também. E tem previsão aqui no Paraná. A gente está precisando bastante de... Na verdade, a Polícia Civil aqui está muito defasada, assim, de pessoal. Então, a tendência é que esse ano saia alguma coisa. Ano passado teve para escrivão. Então, esse ano aí a tendência é que saia para investigador e para delegado. Vamos ver aí o que vai acontecer. Pode contar com a gente. A Luana sabe, eu tô... Posso fazer a propaganda aqui, Luana? Eu não sou muito bom de propaganda, não, você me ajuda. Eu sou coordenador desse curso aqui, ó. Depois você pode seguir lá, Honorum. E a gente vai ter... É um curso que tem... Eu coordeno a parte de concurso, né? Mas ele é um curso que tem... Nossa, me deu umas dor nas costas aqui. Verdade. Mas ele tem curso de extensão. Ele tem curso de extensão também. Inclusive vai ter um até no Rio. A Luana vai de balística, né? De balística forense. Dia 27. Estarei lá. Dia 27 de abril. E aí, os alunos do Rio que tiverem afim, só. E a gente vai... Depois me segue lá também, que eu vou fazer algumas lives não, em dias diferentes da Luana pra gente não concorrer, e até porque não tem nem como concorrer, né? Mas eu vou fazer aqui. Só que o que eu quero fazer é analisar caso concreto, que isso é bem interessante para o aluno que está estudando. Porque você fica estudando aí a parte de livro, né? Ah, você quer fiança. Fiança. Prática, né? Aí, como que eu posso passar para você uma situação prática, o que você faria, né? Tanto que, por exemplo, lá na delegacia eu tenho 3 estagiários. Eles se revezam. Toda vez que eu vou tirar plantão na central de flagrantes, vai um comigo. Para ele já ir vivenciando ali o que é a central de flagrantes, como que vai ali, como que ele vai deliberar uma situação efetivamente quando chegar para ele. Porque eu lembro quando eu passei no concurso, a gente foi chamado, e aí em 2010 eu estava lá no meu primeiro plantão e tal. Aí chegou uma situação. Aí o policial, e aí, delegado, o que vai ser? Qual vai ser a deliberação? Que uma coisa é você tá estudando. O meu primeiro flagrante que eu fiz na polícia foi tá até no meu Instagram aí, que é uma foto, um cara botou um botijão de gás num carro. Foi a primeira foto que eu postei aqui no Instagram. Um botijão de gás no carro. Aí eu falei, cara, que crime é esse? Tem uma lei específica falando disso, dando que é flagrante e não cabe nem fiança. Então, o meu primeiro flagrante, só que você acha que eu sabia disso? Não sabia. Eu tive que pegar lá na hora ali e pesquisar e procurar na lei para poder fazer o flagrante. Então, o que eu digo para os senhores que estão estudando é que, de repente, você vê lá o professor que você gosta, né, que você admira e tal, você acha, pô, aquele cara sabe pra caramba. Eu não sou muito diferente de você que está estudando. E, de repente, você que está estudando aí, você sabe até mais do que eu. É que eu acabei me especializando em algumas matérias. E se você... O que você não pode nessa sua jornada aí como concurseiro é deixar ali o pessimismo, e porque sempre vai ter alguém para te puxar pro lado ruim da coisa. Tem aquelas dicas básicas que todo professor fala, né? Que quanto menos pessoas souberem da tua vida, melhor para você, ainda mais quando você está estudando. Para você, hoje você tem uma facilidade, que são essas aulas no Instagram, material que você recebe em grupos de aluno. Então, vai no caminho certo, conte aí com a Luana, que, porra, é uma bem parceira. Eu acompanho ali os comentários, os materiais que são postados. Eu sou um entusiasta desse modelo de
de aula, que é através de mapas mentais. Quem é meu aluno sabe. Ele faz as aulas dele. Gente, é incrível. As minhas aulas são masculina dos mapas. Dos mapas mentais. Eu faço no quadro ali porque eu estudava assim. Então, o mapa mental acabou assim, me unindo ali com a Luana e pode seguir ali, pode seguir ela que o que ela está falando eu concordo. Ela tem um viés ali eu até já falei para ela, negócio de coaching, né? Ela tem esse lado mais coaching dela que eu acho bem interessante. Mas ela é bem parceira, pode contar comigo também aqui. Sim, com certeza. Só me seguir que a gente vai tá no caminho certo. É Rodrigo.Souza, né? Ou é delegado? Não, é @delta, delta.Rodrigo Souza. Isso. Delta.Rodrigo Souza. Eu tava confundindo. Gente. Você ganhou seguidor? Tá bom. Eu falei de você lá nos stories. Gente, segue. Então beleza. Vou falar qual o nome do colega lá, o delegado que falou que se chegar a 10 mil, casa com você? Eu acho que é... Qual é? É que teve mais de um, mas acho que foi o Godoy. Ah, é mesmo? Qual é o nome dele? Foi o Godoy. O Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo. Ele também parceiro, amigão meu. É do Rio? Eu não conheço. O Luiz Gustavo é meu amigo. Luiz Gustavo é meu amigo professor de Direito Administrativo. Opa. Começou a dar aula comigo, gente boa pra caramba. Tricolor. Você teve aula com ele também, Ana? Não, esse ainda não. É muito bom, muito bom. Você tem que trazer esses contatos pra mim, que aí eu marco beleza. lives, faço com todo mundo, não tem problema. Então tá. Eu vou... Então, pessoal, pode ficar à vontade, tirar dúvida ali da carreira policial. É uma carreira ali que cada dia é uma novidade. Você não tem ali rotina. Eu fui visitar uma promotora que eu fui levar um inquérito ali que tinha relatado e eu fui conversar com ela. Aí ela apontou para o assessor dela, ela falou assim: ele está estudando para delegado, ele quer ser delegado, né? E aí eu falei o seguinte, se for pelo dinheiro, estuda para juiz, para promotor. Mas se for pela dinâmica da carreira ali, a carreira policial não tem. Cada dia, quando a delegacia é aberta, você não sabe o que vai aparecer lá. Então, você não tem rotina, né? E essa falta de rotina é interessante. Mas uma coisa que eu falo para vocês que estão almejando aí entrar na carreira policial, o principal não é você ser bombadinho, né? Às vezes eu dou aula em turma de polícia, turma de PF, então os caras estão tudo bombados, tudo tomam banho, ficam malhando, fazendo a ED, né? Porra, essa do ED. O que é crossfit, a ED? Agora a gente só vê todo mundo é a ED, crossfit. Essa última. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Crossfit eu tô acompanhando. A moda é a ED. É a ED e tal, beleza. Mas o principal não é você ser marombadinho, você ser fortinho, é você ter preparo psicológico, porque você, como policial, e você tem que fazer uma autoanálise e verificar, eu estou preparado para isso, porque as pessoas vão chegar para você, só vão contar notícia ruim, entendeu? É uma carga negativa muito forte, então se você não tiver um preparo psicológico, você acaba absorvendo aquilo entra e fica em você. O ideal é que você óbvio, você vai ter que ouvir a história, né? Todo dia é história triste. Hoje eu atendi lá uma família que teve ali 3 meninas que o irmão dela foi morto. Eu tive que efetivar a oitiva delas. Então você tem que chegar e abstrair essa situação, porque senão você fica com o psicológico muito abalado. Então você tem que ter um preparo psicológico. Eu sempre falo nas aulas. O principal para aquele candidato que está querendo entrar na carreira policial é verificar: eu tenho preparo psicológico para isso? Eu tenho controle emocional? Porque senão você vai ser aquele cara que qualquer briga vai querer puxar a arma, querer dar carteirada, e infelizmente
Não pode ser assim. Então conte comigo aí. Luana é parceira, sempre que ela chamar eu aceito a convocação. Tamo junto. Já me falaram ali o que é o tal do AEG, aeróbico em jejum. Na minha época não tinha essa porra, não. Eu nem sei o que é isso, eu tô descobrindo agora. Acredita nisso. Não, porque a moda, toda vez eu vejo um monte de professor, de aluno, AEG. Caramba. Mas... Você nem falar isso. AERJ. Enfim. Não, é AEG. Ela escreveu AERJ. É isso mesmo. AERJ. Aí viu, o Bruno falou que ele perdeu peso pra caramba fazendo AEG. Primeiro, se eu for correr sem comer nada, eu desmaio. Sério? Eu já sou preguiçoso, 12 horas de jejum pra malhar? No mínimo. Tá louco. Depois marca uma live, chama um professor de educação física pra falar disso aí, porque tem um monte de concurseiro fazendo. Amanhã eu vou estar com o meu treinador, vou falar com ele sobre isso. Então beleza, então. Prazer em revê-la. Beijão. Tudo de bom. Também, Rodrigo. Bom descanso. Sei que você trabalhou e tá cansadão. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi ótimo, adorei. E, gente, só pra lembrar, vai estar no YouTube, tá? A gente tá salvando tudo aqui, mandando lá pro YouTube. Então, pessoal... tá no YouTube? Eu vou jogar depois, então. Depois me manda o link que eu vou jogar. Manda o link pra você eu tenho um canal no YouTube também, cara. Eu tenho canal, mas deve ter pouco... Eu tenho que contratar alguém pra fazer esse negócio de mídia social, que eu sou muito ruim nisso aí. Mas vou melhorar. Eu tô me esforçando aqui, mas não é fácil não. Enfim. Rodrigão, você sabe que é parceiro. Eu vou desligar que eu vou tentar ver agora... Game of Thrones, que vai começar a 8ª temporada domingo. Eu vou tentar ver ali Qualquer coisa, fazer uma revisão dos episódios. Tô aqui pra o que você Valeu, beijão. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, mais uma live. O Rodrigo é ótimo. A gente já é amigo aí, de um tempo. E eu fico muito feliz de trazê-lo aqui, dele compartilhar um pouquinho do conhecimento dele com a gente. Um professor super respeitado, um cara super sério. Então, é sempre bom trazer ele. Assim, é difícil, às vezes, conseguir o espacinho na agenda desse pessoal, mas quando eu consigo, eles prontamente estão aqui comigo. E eu fico muito feliz de conseguir trazer isso aqui para vocês, tá? Vai estar no YouTube essa live, onde ele falou sobre crimes contra o patrimônio, trouxe algumas questões jurisprudenciais aí super relevantes. E tanto para a primeira fase, quanto para a segunda fase, ou para o Boreal. Então, é treino, gente, é treino. Eu aprendo bastante quando eu tô aqui, escutando atentamente, embora esteja cansada, mas a verdade, né, a vida como ela é, né? Mas tô aqui e ainda vou estudar. Ainda tem tanta coisa pra fazer hoje, meu Deus do céu. E eu vou botar aqui nos stories, pessoal, o IG dele pra vocês seguirem, tá bom? E a gente se vê amanhã. Amanhã teremos outra live aqui, às 22 horas também, com um fera. Um fera em técnicas, cara aprovado, trabalha na AGU, advogado federal, e vai estar aqui com a gente compartilhando o que a gente está chamando de 3 em 1. Ele vai falar sobre como mapear edital, o que fazer enquanto o seu edital não saiu ainda. Enfim, ele vai trabalhar várias questões polêmicas também de concurso, de preparação, como você vai fazer. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então amanhã estaremos com o Ranieri aqui. Então, ele é o nosso convidado de amanhã. Pessoal, boa noite. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.